Vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro. Una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que para nós não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Rosário, desculpa estar te incomodando essa hora, cara. Olha só, tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Esse ecossistema tem naturalidade de música. É um grito da minha liberdade. Por culpa das burocracias, linha tem 4 mãos. Por culpa das burocracias, linha tem 4 mãos. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti há muita história por contar. Olá, está entrando no ar mais um Observatório IECine, aqui na TVE e na plataforma Cultura em Casa. Conosco hoje o programa Fronteiriço. Alanis Caetano, com você. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Observatório IECine. A gente vai falar hoje sobre Fronteiriços, que é um longa-metragem que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Ele é composto por 5 episódios, com 6 diretores, mesclando documentário e ficção. O filme aborda singularidades existentes na fronteira Brasil-Uruguai a partir de 5 localidades: Santa Vitória do Palmar e Chuí, Jaguarão Rio Branco, Pelotas, Bagé e Livramento Rivera. O filme revela a diversidade cultural, social e política que transita naquela região, dialogando com a memória a partir das linguagens de seus diretores e diretoras. Conosco aqui hoje, Adriana Gonçalves, a diretora do episódio La Sociedad, Alexandre Matos, diretor do episódio Além da Fronteira, Chico Maximila e Felipe Yurgel, diretores do episódio Milonga Lejana, Fabi Udi, diretora do episódio Peregrinos, Luiz Alberto Cassol, diretor do episódio Casa de Rio, e Ricardo Almeida, que é o produtor de Fronteiriços. O episódio Milonga Lejana está inspirado em cartas verídicas, reportagens, documentários e filmes ficcionais, e também de músicas e de livros. O Casa de Rio resgata as memórias de uma casa de brasileiros, localizada em Rio Branco, no Uruguai. Já o La Sociedad faz o contrário, e revela as manifestações misturadas entre uruguaios e brasileiros que ocorrem em Bagé, no Brasil. O Além da Fronteira é uma ficção que conta a história de um trabalhador brasileiro que perde a esposa e precisa enfrentar o desafio de criar a filha sozinho. Desempregado e sem alternativas, ele vai em busca de um emprego no Uruguai. O Peregrinos mistura realidade e ficção para explicar como é a vida de uma pessoa que vive nas fronteiras nacionais. E para guiar o nosso bate-papo, eu vou passar a minha fala para o nosso diretor, Zeca Brito. Obrigado, Alanis. É uma alegria estar com esses realizadores que representam tanto da diversidade cultural do Rio Grande do Sul.
atuantes na faixa de fronteira, eles lidam diariamente com as diferenças, com o encontro, com a confluência cultural. O convívio de 2 idiomas, o português e o espanhol, e o encontro de muitas culturas num espaço de multiculturalismo, de aceitação da diferença, de prática da diversidade, dos saberes da memória, dos saberes coletivos. A fronteira é uma instituição cultural, de encontro, de conhecimento, de trocas. A fronteira é limite, mas também a fronteira é começo de muita coisa. E com esses realizadores fronteiriços, que, através da Lei Aldir Blanc, que tornou possível o acesso aos recursos da cultura brasileira, recursos do Fundo Nacional de Cultura, puderam colocar em prática, num dos anos mais difíceis de produção cultural, que foi o ano de 2020, em plena pandemia, a produção, o exercício, o fazer simbólico. Conosco hoje, esses diretores, realizadores, e eu começo a conversa com o Ricardo Almeida, produtor, que uniu essa turma e tornou possível com que o filme de longa-metragem, composto por 5 episódios, Fronteiriços, chegasse ao público no ano de 2021. Ricardo, como surge esse projeto e como foi, qual é a emoção de entregá-lo à comunidade brasileira como mais uma contribuição desse extremo sul de Brasil ao pensamento multicultural da fronteira? Então, Zeca, em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês, né? Prazer estar contigo, né? Hoje presidindo o IECine. Então, para nós é muito gratificante estar aqui. Tu és um fronteiriço, né? Tu és um mestre nesse assunto e nos abriu muitos caminhos. E o projeto ele nasce de uma ideia que eu tive, porque eu viajei pelas fronteiras do Brasil, num convênio do Ministério da Cultura com a Unesco, né, do Oiapoque ao Chuí, e eu percebia que uma fronteira não conhecia a outra, e os assuntos eram muito semelhantes, né, os temas, claro, mudava a linguagem, mudava a temática, mas a reflexão sobre o que é uma fronteira era comum. Então, era necessário documentar isso. E eu documentei, só que eu nunca publiquei. Aí, quando surge a Lei Aldir Blanc, né, que o Estado do Rio Grande do Sul soube traduzir bastante bem, né, para torná-la realidade, eu convidei as pessoas que já realizavam lá. Né? Tu conhece a maioria dessa turma aí, né? Já é uma equipe, já não é mais um grupo, nem uma turma, já é uma equipe que joga, né, sintonizado, e o pessoal já realiza há muitos anos. Né? O único que não é da fronteira é o Cassol, mas o Cassol tem um trabalho na região da fronteira com a Argentina, e conhece bastante a fronteira, e era a única cidade que não tinha um diretor, era Jaguarão. Aí eu resolvi convidar o Cassol. Né? Os demais já realizam trabalho na sua região, né? Tem gente que questiona se Pelotas é fronteira, nós entendemos que sim, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista cultural. Né? Mais de 2.000 uruguaios vivem em Pelotas, os hábitos são muito semelhantes, tem muitas parrijadas em Pelotas, o pessoal toma mate, não chimarrão. Né? Então tem coisas assim que a gente vai traduzindo, né, e registrando para mostrar para quem não é da fronteira também. O filme está circulando muito bem nas fronteiras, mas o pessoal que não é da fronteira tem que entender o que nós estamos vivendo há muitos anos. Né? Antes do Mercosul, a gente já vivia essa questão da integração. Então, é isso, registrando o que já vinha sendo feito. Bom, o filme é composto por 5 episódios. Alanis Caetano, escolha por onde começar, qual realizador ou realizadora você quer fazer a primeira pergunta? Acho que vamos na ordem, então. Vou perguntar para a Adriana. Episódio La Sociedad. E então ele fala muito sobre essa mistura, né? O Uruguai, o Brasil. Eu queria saber como é que surgiu, assim, como isso nasce no seu coração. Tudo bem, Alana? Quando o Ricardo fez o convite, né, e a gente começou a conversar sobre o projeto na pré-produção e na concepção do projeto, propriamente dito, né? O Ricardo já conhecia o trabalho aqui. Então, ele traz a palavra integração
que seria a guia para o argumento dos filmes, né? E a partir disso, a gente já tem uma militância e uma convivência num espaço aqui, que é a Sociedade Uruguaia, né? Onde integra brasileiros, uruguaios e muito mais também, né? Então, a gente resolveu fazer um filme sobre isso, porque sobre esse espaço, né? Que é um espaço quase centenário na cidade, um espaço onde tem uma ebulição cultural e se encontram muitos artistas e muita coisa acontece ali, né? Um espaço muito democrático, digamos assim, onde a gente sempre diz que os brasileiros se sentem um pouco uruguaios ali e os uruguaios se sentem um pouco brasileiros, né? Onde a gente convive, onde o brasileiro fala o espanhol e o uruguaio fala o português ali, e também surge o portunhol, enfim, um espaço de convivência, né, e de resistência cultural dentro da cidade de Bagé. Então, a gente achou por bem escolher fazer um filme sobre o movimento dos últimos anos na sociedade uruguaia, né, um fragmento da sociedade uruguaia, porque é um curta, obviamente, não caberia toda a história da sociedade uruguaia, mas as pessoas que protagonizam arte e cultura nesse espaço. A gente trouxe um pouco algumas dessas pessoas para dentro do filme, né? Onde a gente resolveu, assim, dar um certo protagonismo para todas elas, né? Nenhuma mais importante que a outra, mas mostrar um pouquinho do que é esse pedacinho do Uruguai no Brasil, onde acontece tanta coisa, e dentro desse ativismo cultural tem digamos, uma pluralidade de pessoas, de costumes e de manifestações artísticas. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que tem que, para nós, não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Bom, a gente vê que o filme Fronteiriços ele contempla toda essa diversidade através dessa visão de distintos diretores a partir de uma subjetividade que nasce em distintos territórios, mas todos tendo a questão da fronteira. Tem um dos filmes que é uma obra de ficção, Além da Fronteira. Como foi, Alexandre, o diretor, como foi trazer essa obra, que é um drama social, que traz questões do trabalho, da desigualdade social, do desemprego, e também da própria ideia de migração, de buscar oportunidades em lugares, em países distantes ou mesmo próximos, mas essa ideia de movimento e de busca por oportunidades, que acho que tem muito a ver com o tempo contemporâneo, com os movimentos que a gente tem visto no mundo todo. Alexandre, como foi fazer essa obra e de onde parte a ideia? Salve Zeca, salve Alanes, Yessine, Ricardo, nosso professor, Cassol, Yuri, Adriana, Fabiode e Chico, queridos todos. E é muito bom estar com essa turma super potente. O Ricardo foi super feliz quando juntou esse time, porque além de cada um ter uma história para contar, e essa história já vem sendo contada há algum tempo, como o Ricardo sempre coloca também, a gente rolou uma química muito bacana. A gente não fez muitas reuniões, não, mas tudo é muito consensual, assim, dentro desse time, assim, muito bacana trabalhar com vocês. Acho que não tinha me falado ainda, expressado pessoalmente, mas que bom que a gente está agora podendo falar, e para mais gente ouvir também. Zeca, querido, tenho acompanhado também teu trabalho no Ensine, todos os passos do Ensine, né? Estou lá na PTC como segundo vice-presidente, e a gente está super disposto sempre a colaborar. Sobre o Fronteiriço e Além da Fronteira, acho que é uma história que a gente já precisava contar há algum tempo, né? Que é justamente sobre essa migração. A gente sempre vê, eu como pelotense, raiz que são sempre... A gente recebe as pessoas uruguaias, enfim, de outras partes, né? Outra cidade que de certa forma, é um polo nessa metade sul aqui. Então, acaba sempre vindo muita gente para cá, professores, alunos, muita gente. O Ricardo já estudou aqui também, enfim. Só que esse movimento contrário também existe, né? De pessoas também indo buscar, né? Indo fazer esse movimento ao contrário do que a gente está acostumado, de que ir para o Uruguai, né? E esse foi o nosso desafio, né? Contar essa história de um pai e de uma filha que, por uma necessidade, precisam sair daquele lugar onde eles estão, porque o cara está desempregado, a vida não está muito legal ali para ele nem para a filha, e também é uma prova de amor, né?
Também, eu considero o filme também que é uma troca, né? A última cena, né, revela bastante isso, né? Que é a parte que ela ajuda ele a levantar. E é isso, a gente também fez questão de mostrar uma cidade, uma Pelotas, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver e ouvir, né? Que é uma Pelotas quente, né? Algo que a gente sempre pensa em umidade, aquela comparação, a segunda cidade mais úmida do mundo. As pessoas têm um devaneio com isso, e, na verdade, Pelotas, na maior parte do tempo, é muito quente também, né? E essa temperatura, ela mexe com os temperamentos e relações. A gente tem um carnaval aqui maravilhoso, que já foi muito mais legal, mas é que ele é pulsante, é muito vivo, muitos blocos burlescos ainda, né? A gente, no Uruguai tem a murga, né? Aqui a gente tem os blocos burlescos, né? O show da várzea, a girafa, né? E vários outros, né? Além de toda a história da cidade, né? Que é uma história, né, que é uma das cidades que recebeu um dos maiores contingentes de escravizados, né? Então a gente tem uma cultura muito misturada aqui, tem muita coisa, muita história ainda boa para ser contada da cidade sobre isso, né? Sobre esse tema. Mas é isso, dizer que foi um prazer ter trabalhado com essa equipe maravilhosa. E o filme, ele fala desse drama, né? Que é um drama muito contemporâneo também, do desemprego, né? Cada vez mais, né? E nós que trabalhamos com a cultura sabemos muito bem o que é isso, né? Desse movimento que está acontecendo no Brasil, né? De vários fatores. Mas é isso, foi muito bom. E o Além da Fronteira, ele mostra esse outro lado também, né? De que as pessoas também saem daqui do Brasil e também são bem recebidas no país vizinho, Uruguai. Vieste embora? Tens casa aí ou vais ficar na casa dos parentes? Vou ficar na casa de um amigo meu até achar um lugar. O senhor é daqui? Sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Mãe brasileira e pai uruguaio. Este cielo no es el cielo de mi tierra. Fabiude, diretora do episódio Peregrinos. É bem curioso, né? Teve uma mistura entre realidade e ficção. Como é que foi isso? Então, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Então, quando a gente sentou para pensar o roteiro, a gente queria mostrar essa parte, tipo, documental dos depoimentos de fronteiriços, né? Daqui de Santana do Livramento e Rivera, mas a gente também queria um personagem, porque aqui a gente tem uma, vou dizer, linha imaginária, né? Então a gente queria um personagem que ele caminhasse por essa linha, que é imaginária, né? E que trouxesse essas sensações de tu ser um fronteiriço, de tu estar nesse cruze Uruguai-Brasil, Brasil-Uruguai, né? Porque para quem mora aqui em Santana do Livramento e Rivera, né? Tô falando dessa fronteira em específico, isso é tão natural que tipo, não existe um limite, né? Então, a gente pensou que o melhor seria um personagem que fosse... num primeiro momento, a gente pensou de alguém real, vou dizer assim, né? E a gente chegou a fazer pesquisa, só que a gente chegou em algum determinado momento que a gente disse assim, não, vamos colocar um personagem que, como um pássaro, ele cruza também essas fronteiras de um lado para o outro, sabe? E aí foi que veio esse personagem, né, que vai ter esses pensamentos, né, essas reflexões sobre a fronteira, e que é isso, ele é como uma ave migratória, ele vai de um lado para o outro, sabe? Tipo, porque os pássaros são isso, eles não têm limites, né? Eles não têm algo que coloque, daqui tu não passa, sabe? Eles não pensam esses limites, e eu acho que o personagem é assim como a gente, tipo, quem mora aqui também não vê esses limites, a gente sabe que tem esses limites burocráticos que tu tem que seguir, né, mas na realidade, quando tu passa as fronteiras, cruza aqui, tu não tá pensando, agora eu tô no Uruguai, agora eu tô no Brasil, agora eu tô Santana do Livramento, agora eu tô Rivera, isso não existe, né? Então, eu acho que mais ou menos esse personagem, ele personifica isso, né? E, tipo, todas as sensações de tu estar vivendo numa fronteira que ela é multicultural, que ela tem várias pessoas, né? Vários temas para serem falados. Então, a gente pensou nisso, sabe? Nesse sentido, assim. A mi abuela
Quando era chica, ficava de penitência num rincão, de rodia e nos maíz, só por falar portunhol na escola. Minha avó sabia tudo, mas só podia responder na sua língua mãe. Não existe invasão cultural. Temos nossa própria criação cultural. Hablemos assim, na nossa própria língua. O misturado é a voz da família, o ruído do barrio, é a língua dos afetos, desde o vientre da nossa mãe. O filme ele vai costurando diversas perspectivas a partir da ideia de fronteira, né? E eu acho muito bonito a maneira como ele abre, que é tratando da questão do exílio e de como nós, dos países da América Latina, fomos castigados por ditaduras truculentas, sanguinárias, que nunca foram saudadas, que nunca foram julgadas, que nunca tiveram as suas feridas 100% curadas e cicatrizadas. Chico, como foi pensar Milonga, Lejana e o Chico junto com o Felipe? Como foi conceber Felipe e Chico a partir lá do Chuí, de Santa Vitória do Palmar, da Praia do Hermenegildo, esse belíssimo curta-metragem que compõe esse longa? Então, obrigado, Zeca. Prazer estar aqui junto com vocês, com toda a equipe, a Alanis também. Primeiramente, o filme é uma homenagem, né, a pessoas que enfrentaram esse momento bastante delicado do período da história, né, que foi esse momento de trevas, vamos dizer assim, né, contra as democracias, né, onde tem o papel da Elon e da Eni, né, que são duas pessoas que são homenageadas no filme, né, e vários outros nomes, né, que são citados no filme, como Tito de Mello, um riverense, músico, Solon Silva, um músico pelotense que viveu fazer alguns mandados para o Dr. Brizola e junto aos Tupamaros também, né? E, bem, o filme surge no momento de que temos que fazer um filme sobre a fronteira, né? E aonde vamos na fronteira, né? E começam a surgir elementos, né, que vamos compondo, né, como fonte de pesquisa também, onde surgem algumas cartas do vô do nosso diretor de fotografia, do Felipe Campal, né, e também de um tio do Ariel Rojas, também, que é um pesquisador sobre a fronteira e sobre esse período. Duas cartas de exilados políticos servem como pesquisa, né, para essa história. Surge mais ou menos a partir desse encontro desses elementos, né, que depois vai compondo com outras coisas, com a música, com livros, né, com alguns personagens até do próprio Benedetti, né, do livro Andiamos, né, e vai surgindo, né, e vem vindo nomes de pessoas onde a gente homenageia, né, de alguma maneira, o próprio Coelho, que é o escultor, né, que é, como a gente diz, que é lá que vive nesse território praieiro de pampa e mar, né, que é o primeiro morador do Brasil, que mora na esquina com o Uruguai, né. Então, e é isso, o filme vai compondo por memórias, né, e de coisas que estão muito próximas a mim também, né, porque são pessoas ao qual eu convivi e convivo até hoje também, algumas, né. Então, foi uma maneira também de homenagear, né, essas pessoas. Não sei. Felipe, como tu descreve o filme e como tu nos apresenta ele? Eu acho que vou complementar algumas coisas que o Chico falou. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está aqui. Prazer estar no meio de tanta gente bonita e interessante. E para mim também o convite chegou a partir do Chico, que tinha
esse filme sobre fronteira para fazer. Eu moro em Pelotas, eu fui descobrir que eu era fronteiriço com esse projeto e concordo, sou fronteiriço, moro em Pelotas, concordo com tudo que o Ricardo falou. E ali a região que a gente usou para gravar, o Ermemo, é um lugar que eu conheço, que eu frequento há um tempo, e o espaço ali sempre foi muito interessante para dar essa ideia de imensidão, é a maior praia do mundo, né? E a gente também, com adaptações para a pandemia, teve que usar uma equipe reduzida. O nosso personagem estava exilado e isolado, e a gente teve que usar todos esses elementos que a Praia do Hermenegildo nos proporcionam para dar essa ideia de imensidão e de solidão, né? E foi muito bom estar junto com o Chico, que é uma das pessoas quando eu penso no Santa Vitória, eu penso no Chico. Então foi muito bom também estar respaldado de pessoas de lá para poder falar sobre a região, né? Porque quando chega para a gente um convite para a gente falar sobre talvez um ambiente que não seja o nosso, a gente tem que ter todo o respeito e cuidado do mundo, né? E a presença do Chico na equipe foi sei lá, o que me deixou tranquilo para poder opinar nas coisas que eu talvez não soubesse muito bem. Se ele me dissesse ok, é ok. Então, para mim é só dizer que é um prazer estar nessa equipe. Eu acho que é um projeto importante para a região. É uma temática que é importante ser falada, e dessa forma que foi, com vários pontos de vista sobre um tema que é o mesmo, mas ele se difere nas peculiaridades da região e dos realizadores também. Então, eu acho que da forma que ele é apresentado está muito interessante, e para mim é um prazer estar no meio de todo mundo aí e falando sobre esse filme também, aqui com vocês. Sigo encaminando las correspondencias para el contacto en Libramento y de ahí no sé para dónde salen. De una que también no sé si vas a recibir este mensaje antes de las fiestas. Ojalá que sí. Y sin embargo te deseo una feliz Navidad y la esperanza de que 1985 sea el mejor año de la última década. Un beso y fraterno abrazo desde Montevideo. Se a maior praia do mundo é a inspiração de Milonga Lerrana, um rio e as águas e as bacias hidrográficas que também constituem questões de fronteira, está aí o rio Uruguai a nos unir com a Argentina, e um rio que chega e divide duas cidades, Rio Branco e Jaguarão, e que traz nas águas desse rio, dirigindo essa canoa, um canoeiro experiente nas questões de fronteira, ele que há alguns anos vem estreitando as relações ali com Entre Fronteiras, com Missões, com Corrientes, através do Festival de Santa Maria, de Oberá e de tantas iniciativas importantes. Luiz Alberto Cassol, como foi, enfim, aterrissar na fronteira, descer da canoa e chegar em Jaguarão? Olha só, Zeca, agora eu ia fazer uma fala aqui, tu tirou, porque eu me lembrei de uma situação bastante interessante, que é quando uma vez eu estava atravessando o Rio Uruguai em direção ao Festival de Oberá, junto com o Otto Guerra e com o Rosa Pata, indo para o Festival de Oberá fazer essa integração, tu estavas naquele mesmo barco gravando com os barqueiros na região, e eu, sem saber que tinha uma câmera, eu disse assim, Zeca, te abanei, tu me olha assim, quando eu vi, estava o teu som direto trabalhando, e as pessoas assim, tipo, cara, ele está entrevistando, foi muito interessante isso. Pessoal, carreguei uma culpa aquele dia porque eu não te dei bom dia, eu só te olhei e fiz assim, ó. Porque o Zeca estava gravando um filme, um documentário sobre os barqueiros. Essa é uma história maravilhosa que eu acho que tem um simbolismo desse início, né? De fronteira, ou seja, veja de que forma a gente se integra. Então, assim, o Fronteiriços entra na minha vida pelo Ricardo Almeida, por meio do Fronteiras Culturais, que é um projeto que o Ricardo desenvolve e me convidou já há um tempo para participar, e desde 2007, pelo Santa Maria Vídeo Cinema, festival que eu coordeno na minha cidade natal, a gente faz essa integração com o Festival de Oberá, na Argentina. Dali nasce o Entre Fronteiras, que depois, quando eu fui diretor do IECine, cargo que hoje o Zeca está à frente e fazendo uma transformação, assim, radicalmente, né? O IECine vai ficar marcado pela gestão do Zeca. Faço questão de dizer isso, tenho dito isso publicamente sempre que posso, porque tenho estive ali no IECine, né, e sei como funciona tudo, então ali tive também a oportunidade de desenvolver o Entre Fronteiras. E aí veio o convite do Ricardo, e o Ricardo me convidou exatamente como ele falou, para falar sobre Jaguarão. E eu, de imediato,
pensei na Maria Fernanda Passos das Neves, que é uma amiga minha da época do cineclubismo, para ser corroteirista. Mas, a princípio, eu queria contar a história da Maria Fernanda, que tinha um programa de rádio binacional, e contar a história do feminismo e da trajetória dela na fronteira. Essa era a história inicial. Quando começamos as primeiras reuniões, a Maria Fernanda começa a me falar sobre a sua história e, de repente, nos é apresentado o Jorge Passos, que é o pai da Maria Fernanda, e vem a família Passos e, de repente, Maria Fernanda e eu levamos o roteiro para um outro caminho. Porque o grande mérito, eu acho que uma coisa a ser ressaltada é que o Ricardo, enquanto produtor, ele conversava com cada um de nós, diretoras e diretores em separado, e nos reunia periodicamente, né, para tratar de assuntos. Mas ele vinha costurando os argumentos, os roteiros, sabendo o que cada um estava tratando. Então, ele também vinha nos dando, nos municiando de informações. Isso era muito importante, né, essa troca. E o tempo inteiro o Ricardo tinha dito isso que a Adri abriu, que era importante falar sobre integração. E aí o Ricardo também me trouxe o nome do Jorge como uma figura a ser, que eu deveria olhar também para o Jorge. E a Maria Fernanda, quando me apresenta o Jorge, o nosso argumento toma um outro rumo e caminha, então, para o Casa de Rio, que é essa história dessa família, que, então, os 3 personagens principais são o Jorge, a Maria Fernanda e o Santiago. O Jorge, pai, Maria Fernanda e Santiago, seus filhos, e como que a cultura passa de uma geração para outra. São 3 gerações, né? E a partir daí a gente também conseguiu entrevistar uma série de artistas que, para além do Casa de Rio, além daquela participação que eles estão ali no Casa de Rio, a gente pôde documentar artistas de Jaguarão e de Rio Branco com entrevistas de 2 horas, 3 horas, que estão agora documentadas e servirão também de acervo para outros materiais que serão feitos. E eu encerro essa primeira participação dizendo o seguinte: eu acho fundamental falar do Fronteiriços enquanto longa, Zeca. É um filme basilar, é um filme que eu faço assim, ressalto que ele entra para a história, porque ele é um filme de 5 histórias, de 6 realizadoras e realizadores, que eu acho que, de certa forma, o que o Ricardo fez, a gente está sendo aqui um pouco, talvez até um pouco, estamos caindo assim na... eu vou ser muito generoso conosco, assim. Esse filme é um filme emblemático, ele é um filme que provoca, ele é um filme que faz, assim, e eu tenho certeza, Zeca, que tu foi uma das pessoas que, de imediato, quando assistiu, fez um largo elogio ao filme, porque entendeu a proposta do filme, porque viu que o filme, para além de falar de fronteira, ele estava integrando equipes, estava integrando pessoas, estava integrando esses 6 diretoras e diretores aqui. Só no Casa de Rio, a gente envolveu uma equipe de profissionais de Jaguarão, de Pelotas, de Novo Hamburgo, de Santa Maria e de Porto Alegre. Só isso aí já seria assim algo... E isso está resultado aonde? Na tela. Quem assiste o Fronteiriços e os 5 episódios, vê uma integração dos filmes que está ali na construção. Esse filme é um filme que entra para a história do audiovisual brasileiro e gaúcho como um filme que rompeu barreiras, ao dizer assim, sim, somos 5 episódios, mas que formam um longa, e que vocês têm que entender esta jornada do longa. O longa, dentro dele, tem uma jornada. Não à toa ele começa na Praia do Hermenegildo e termina em Livramento Rivera. Esta construção interna do filme é muito importante de ser vista e entendida e compreendida. Ele é um filme orgânico. E o que o Ricardo tem feito em algumas exibições e nos convidado, diretoras e diretores, eu e a Fabi UD, participamos de um debate na fronteira Corumbá-Bolívia, né? Ou seja, quando é que nós iríamos presencialmente lá? Talvez em algum momento, mas seria muito difícil. Agora, com a questão do online, né, e em função, infelizmente, da pandemia e desse destrato que nós estamos sendo tratados, o Ricardo providenciou, deu um jeito e criou lá uma forma. E a gente se reuniu essa semana com o pessoal de Corumbá, que assistiu Fronteiriços e ficou nos relatando de coisas lá da fronteira de Corumbá, sabe? Do Rio Uruguai, ficaram nos contando histórias maravilhosas. Então, eu acho que isso vale mais do que tudo. A trajetória que o filme vem fazendo. E nesse contexto tão difícil, Ricardo, como foi produzir um longa-metragem na pandemia e colocar em prática, né, a produção audiovisual, a atividade, colocar esses sets funcionando
Como foi possível, como vocês tornaram o filme uma realidade nesse contexto? Isso aí é a parte mais difícil da história, porque a liberdade ela foi plena, né? Todos tiveram liberdade para criar, né? Mas a gente tinha um propósito claro, que era falar da integração e não falar daquela questão estigmatizada das fronteiras que tem contrabando, tem isso, tem aquilo. Então houve alguns acordos antes de começar, né? Principalmente nesse aspecto, porque se querem ver contrabando, vão no centro de Porto Alegre, ou de São Paulo, de Rio de Janeiro, os portos, os aeroportos do Brasil, né? Porque as fronteiras não podem ser estigmatizadas, e nós vemos, tu sabe muito bem, trabalhando essa mudança de visão do papel das fronteiras, as fronteiras ainda mais com o mundo globalizado, com as trocas comerciais e tudo mais que já ocorrem, por que a cultura não acompanha, né? A cultura tem que acompanhar. Os argentinos não podem ser nossos eternos inimigos, né? Então, nós somos parceiros, né? Então, nós vemos trabalhando com essa questão há muito tempo. Tu sabe muito bem que a gente já fez algumas coisas juntos. Agora, para administrar isso aí, é uma questão de gestão mesmo, né? É um desafio. Então, o que a gente fez? Em cada região, tinha um gestor local, tá? Um produtor local, e uma pessoa encarregada da comunicação local, tá? Então, essas duas personagens, esses dois profissionais, né, é que mantiveram a rede funcionando o tempo todo, né? Então, a comunicação nos passava registro de tudo que estava sendo feito, né? E o gestor local, o produtor local, ia nos passando as demandas, né? E também resolvendo, né, problemas, porque uma hora a gente tinha que prestar conta para a SEDAC, né? Então, ainda bem que deu tudo certo, mas foi um desafio muito grande, porque eram 5, né? 94 pessoas envolvidas, Zeca, não é pouca coisa. Nós conseguimos gerar trabalho e renda, né, para 94 pessoas, não sei quantas pessoas, se a gente for falar indiretamente, né? Então, foi um projeto bastante, não sei se ousado, sabe? Mas, assim, funcionou muito bem, e a gente está pronto para outra agora. Vamos ver o Fronteiriços 2. Adriana, para mim é muito tocante assistir teu filme, porque todos os personagens ali são pessoas queridas, que eu pude conhecer, e acho muito interessante como tu costura elementos como a gastronomia, a musicalidade, a plasticidade ali através da pintura, e traz toda essa contribuição que uma sociedade uruguaia, né, que um núcleo social que busca cultivar a cultura de um país, traz para outro país. Eu queria entender, Adriana, primeiro, a tua relação é muito próxima, né, com esse espaço. Como tu vê hoje, assim, diante de todas essas limites, por exemplo, com as fronteiras fechadas, o que significa esse espaço cultural nesse ambiente de fronteira, mesmo com essas limitações todas que a gente está vendo? Zeca, meu conterrâneo, frequentador também da sociedade uruguaia. Eu acho que esse espaço é, sobretudo, um espaço de resistência, né? Para todos nós, brasileiros e uruguaios, um espaço onde a gente é livre para manifestar a arte, a cultura, né, para estar valorizando o outro que está junto com a gente. Acho que é um espaço de voz e de vez para a arte, para a cultura, sobretudo para o candombe que a gente traz para o lado brasileiro. Isso tem um significado muito grande para nós, porque o que a gente está dizendo com isso, né? E isso está presente no filme também. A gente está dizendo que nós somos um só, e temos admiração pela cultura afro-uruguaia e também sentimos como nós, né? Um local que abriga, né, embora o candombe nasça no Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras, que é um projeto da Associação Pro Santa Teresa, e a sociedade uruguaia se integra com toda essa rede dentro da cidade, né? É um espaço que traz as universidades, traz os coletivos culturais, traz os realizadores independentes, traz os artistas, né? Então, é muito democrático esse espaço para nós, é um espaço de liberdade, né? No mundo que cada vez menos a gente tem liberdade, né? E então a gente vê o candombe, a gente vê o guasqueiro, que é uma pessoa que vem do campo, né? E aí ele é modelo para um pintor, né? Para um artista.
A gente tem a música do Julinho Pimentel dentro desse filme, que é um fronteiriço nato também, né, que traz ali elementos do candombe, da milonga, do tango, né? Então, eu acho que esse filme é uma união de tudo isso, assim como a sociedade uruguaia é um espaço de liberdade e de união na cidade, né? É um espaço que está dizendo aqui que nós somos fronteiriços, é um espaço aberto, é um espaço que todo mundo frequenta. Tu vai numa noite cultural, tu tem a comunidade LGBTQIA+, tu tem uma pessoa de 90 anos, tu tem criança, tu tem adolescente, tu tem todo mundo junto na sociedade uruguaia, né? Então, ela é um espaço de liberdade, e eu acho que a gente poder falar um pouquinho dentro do fronteiriço sobre a sociedade uruguaia é importante para nós, né? E ela se costura com os outros filmes também, né? Porque a gente vê ali elementos como o candombe presente, que a gente vê no outro filme também, a gente vê palavras, expressões que se encontram, né? A gente vê um sentimento que, obviamente, se encontra com os outros filmes, né? E eu queria deixar, assim, uma observação também, que vem de encontro com o que o Cassol falou sobre o Fronteiriços, né? Que a montagem do filme, ela percorre esse caminho, né? Ela começa lá em Santa Vitória, Chuí, e ela vem vindo, passa por Jaguarão Rio Branco, e passa por Pelotas, vem em Bagé, e termina em Livramento Rivera. Mas tudo converge, né? Eu acho que o espaço da sociedade uruguaia, tu me pergunta que importância ele tem, que significado ele tem, é um espaço de liberdade, assim como esse longa é também um espaço de liberdade para a gente, um espaço onde a gente se enxerga como fronteiriço em cada episódio e se enxerga como fronteiriço de mãos dadas numa equipe, né, que une os realizadores. Acho que é isso. E essa transformação, ela também se dá no cinema, nas artes, na maneira como ela modifica a forma como a gente vê o mundo, como ela propõe questões importantes. E eu queria conversar também um pouquinho mais com o Alexandre, porque o filme, Alexandre, ele não tem medo de tocar em questões delicadas, tem ali a questão do alcoolismo, a questão do subemprego, do desemprego, da desigualdade social como um todo, e também, por outro lado, é um filme que tem um empoderamento de pessoas negras, o protagonismo de atores negros, de um diretor negro. O cinema tem essa função social de mexer com a sociedade e de mexer com as engrenagens, com as estruturas que constituem essa sociedade? Que bom questionamento, Zeca. E acho que ele tem, sim, com certeza, o cinema e as artes, né? As artes, elas estão aí para nos dar aquela desestabilizada e mexer com questões que, aparentemente, as pessoas não costumam, né, ser muito afeitas ou até mexerem, né? A gente tem passado por um momento, isso tem sido muito rápido. Vou falar um pouco de cinema negro, já que tu me fez essa provocação. Eu faço parte de um coletivo que é o Macumba Lab também, que a gente diz que a gente é um quilombo do audiovisual. E isso se reflete em várias ações. Agora a gente teve o filme da Gaúcha no Festival de Gramado, na Mostra Gaúcha, ganhando vários prêmios também, né? Isso é uma construção também de um coletivo, né? De pessoas que vieram antes de nós, né? O próprio Odilon, né? Com aquele filmaço que eu não assistiu ainda, que foi o que assista lá em plena década de 70, com aquela potência, já falando de várias questões também. E eu não teria como não tocar nesses assuntos, nesse momento também, né? E chamar uma co-roteirista, uma colega, né, uma mulher preta também, a Adri Silva, que trouxe uma experiência bárbara do filme. E aí, Zeca e Ricardo, provocando também um pouco a questão dos sotaques, né? Eu vivo toda a minha vida em Pelotas, saí poucas vezes, né? Morei um tempo fora em Minas Gerais, mas o meu sotaque, ele é daqui. Então, eu escrevia coisas que a Adri Silva, ela escrevia, por exemplo, você. Não pode ser você. Eu acho que até, nem sei se em Porto Alegre, né? Não, de vez em quando se fala assim, você em Porto Alegre. E outras coisas também que para mim eram muito comuns e sutis ao nosso vocabulário, mas que para ela também não era. Então, a gente teve também essa questão de se enxergar também, de certa forma, né, por outro prisma. A questão do desemprego é muito forte, a questão do alcoolismo é muito forte, né? Existem vários Edmilsons por aí também que criam também pai solo, como se diz, né?
embora a maioria ainda sejam mães solo, mas também existem os pais também enfim, que batalham e criam seus filhos sozinhos. E essa questão também desse empoderamento da equipe também, né, de a gente poder também ter a nossa narrativa, sabe, contar a partir das nossas palavras, das nossas histórias. Isso é muito importante também. Eu vejo que no filme tem uma colaboração, no filme total, né, falando em fronteiriço, como a própria Adri falou, mesmo sendo que ela falou, que ela entendeu, e foi legal, veio como uma grande equipe de um longa-metragem, né, uma coisa que foi puxando a outra, assim, de uma maneira interessante. E esses assuntos são assuntos que me vieram, que são muito fortes em mim, né, e que acabaram vindo à tona em maneira de escrita, de roteiro mesmo. A Clara, do filme, é minha filha, ela é a Clara também, e a gente sempre, quando eu comecei a conversar com ela, mostrei o roteiro, eu disse, filha, isso não é a nossa vida, são personagens que a gente está criando e que tu vai emprestar, né, vai ser o cavalo, né, para essa menina aí, mas não te preocupa que não tem nada a ver contigo. Porque a gente teve que cortar, inclusive, algumas cenas, por causa que o filme a gente se emocionou e ficou muito grande, então a gente teve que deixar em 21 minutos, e tinham cenas realmente que eram um pouco mais pesadas, assim, para uma criança, né? Entender isso, né, sem ter a preparação antes, que ela é uma não atriz, digamos, nunca fez uma preparação para isso, né, mas é muito bom fazer, sobretudo por poder contar a partir de uma narrativa negra, né, de uma narrativa preta, uma história de uma cidade que é tão preta como Pelotas, né, e que até então a gente não tem muitas oportunidades de contar uma história, né, e que os protagonistas, né, e, enfim, diretores, roteiristas, sejam pessoas pretas. Acho muito importante. E isso acho que cada vez vai ser mais comum, né, como eu falei, graças a várias ações afirmativas, né, que ainda são necessárias, né, para que a gente chegue a uma igualdade, no mínimo uma igualdade, né. O filme como um todo o Fronteiriços tem um trabalho de trilha sonora que eu acho também muito interessante, como vocês conseguiram, né, com 5 filmes compondo um filme só, ter uma diversidade musical, uma quantidade de títulos ali, de músicas interessantes, de artistas incríveis. E me veio essa questão agora na cabeça, como é que foi? O Ricardo disse que cada um pode escolher uma música para cada filme. Como é que foi lidar com isso, Ricardo? O pessoal é muito criativo, Zeca. O pessoal é muito bom. Olha, esse roteiro, por exemplo, do Milonga Lerrana, ele me emocionou muito. E eu fui conhecer um do que contribuiu no roteiro, o Alex Vaz, né? Ele é músico também, né? E o Chico é músico, né? O Felipe eu não sei, mas ele arranha lá pela parte das tecnologias e das novas linguagens, entende? Então tem tudo isso. A Adriana é candombeira. Agora, esse ambiente de Pelotas que o Chico conhece tão bem, resulta num chorinho. O filme, daqui a pouco, ali no início, tem uma música brasileira, né, Chico? É tão bonito aquilo, porque a gente não espera que vai entrar aquilo. E vem... Aí tu espera, daqui a pouco, um Los Limarencos. E vem o Los Limarencos logo depois no outro filme. Então, as coisas vão se complicando de um jeito. Eu vou falar um pouquinho, Chico, só um pouquinho. É que aquele cara que compôs a música, o Chorinho que tu estás falando, ele faleceu ano passado, o Tito de Mello, ele criou o conceito de misturado, né? Que não é o portunhol, é o misturado, porque não existe um portunhol, existem vários, né? Então, ele que é o compositor daquela música. E um dos herdeiros dele é o Ernesto Dias, que canta ali, né, Chico? Pode falar aí, desculpa. Exatamente esse tema do Tito de Mello, né? Porque o Tito de Mello era esse cara, né, também, né, dessa fronteira lá de Rivera, lá, que é Fábio, né, e Livramento. E ele tinha tem essa coisa da música da fronteira, né? Essa mistura, né, do samba candombeado, né, do chorinho candombeado, né, a murga, essa mistura da música é muito presente, né? E essa música traz isso bastante, né, que ela é cantada no misturado, né, na voz do Ernesto Dias, né, e com um gênero musical que é o chorinho, que é super brasileiro, né? Então,
essa mistura é o que é a fronteira, né? Esse lugar onde tem todas as espécies, né? Onde elas se misturam, nessa misturança toda, né? Que acaba saindo essas lindezas assim que vão nos presenteando. Uma coisa importante, Zeca, para falar é assim, ó, tu viste várias músicas lindas, né? Tu conhece o Julinho Pimentel, talvez o grupo, o trio bagageiro lá do Peregrinos é maravilhoso, é o filme acaba com aquela música muito fronteiriça, né? Meio cúmbia, meio, né, candombe, uma mistura muito bonita. Com um tema muito bonito, mas teve uma música que ficou de fora, Zeca. E uma música muito linda que é do Casa de Rio, porque assim, ó, quando os filmes ficaram prontos, os episódios, tinha que ver qual era a sequência, né? A sequência não estava definida. Tá? Fui eu que tive que fazer essa... não é que eu tive, eu fui meio ditador aí nessa situação. Eu digo, tem que abrir com o mar, com uma questão bem atual, bem política, né? Que ele abre assim, né? Depois vai para uma meio ficção, depois entra numa ficção, depois cai para um documentário e explica o filme, que eu acho que é o final do filme, explica o que é ser fronteiriço. Mas a música do Casa de Rio, que ficou fora por causa dessa escolha da sequência, ela estava nos créditos, né? Pode falar aí, Cassol. Acho que é importante falar, que é uma música lindíssima, lindíssima. É uma música que foi escrita pelo Martin César, que é um artista fronteiriço e muito conhecido e respeitado em Jaguarão. A letra, enfim, é importante, né? Essa letra do Martin César. Foi uma construção também com o personagem, com o Jorge Passos. Nós fomos trocando informações. Chegou um momento que eu mandei o roteiro. Eu e Maria Fernanda mandamos o roteiro para o Martin César e para o Hélio Ramírez, que foi o músico que compôs a trilha, para eles trabalharem. Quando o Martin enviou para nós de volta a letra, nossa, a gente se apaixonou pela letra, e veio um primeiro trabalho musical do Hélio Ramírez violado, com uma viola, um primeiro tratamento. Aí o Igor Santos, que é o nosso produtor musical e que fez o desenho de som, ele pega, e que tem um estúdio em Jaguarão, né? Ele pega tudo isso e transforma e convida a Carolina Correia, a Laura Correia, desculpa, eu sempre confundo com o Carolino, a Laurita Correia, a Laura Correia, que aliás está fazendo agora uma carreira muito importante lá no Uruguai, a Laura, que é de Rio Branco, né? E aí ela é a nossa intérprete. Então a música realmente do Casa de Rio, ela ganhou uma força incrível. E aí o que aconteceu é que, pela construção e pela montagem que nós fomos fazendo, com o Evandro Rigon, que é o montador do Casa de Rio, e pelo roteiro que Maria Fernanda e eu nos propusemos, os artistas entrevistados, fora a família que seria entrevistada, né, na frente da casa, sendo o Jorge mais afastado, a Maria Fernanda já no portão e o Santiago na porta, ou seja, adentrando a casa que hoje ele mora, a gente foi apresentando a casa aos poucos até as pessoas entrarem na casa. Quando elas entravam, os artistas foram projetados nas paredes da casa, mas eles foram entrevistados na beira do Rio Jaguarão, né? Então, assim, quando nos deparamos com aquela letra e com a riqueza, tinha que ter um lugar especial. Então, teve algo aqui que é interessante falar, porque todos nós aqui trabalhamos com montagem também, com cinema, que é... junto com o montador, a gente teve que, literalmente, o filme estava montado, mas para a gente valorizar mais a trilha, a gente tirou 3 cenas do filme, diminuiu o tempo para que, quando houvesse o fade out, a última cena com o Jorge Passos, que quem assistiu o Caso de Rio vai entender, desse um respiro ao público e aí subisse a nossa trilha, que realmente é uma letra que dialoga direto com aquilo que tu acabou de assistir. Então, assim, eu sempre digo que assistir ao Casa de Rio, para ter realmente a fruição total dele, precisa ouvir a letra e ouvir a música, né? Mas, diante do que o Ricardo nos apresentou no Fronteiriços, em nenhum momento a equipe do Casa de Rio e os compositores ficaram, em nenhum momento houve nenhum tipo de... Eles entenderam perfeitamente que eram 2 produtos. E aí está um outro mérito desse filme, Zeca. O mérito de ser um largo, de ser um longa-metragem e de ser 5 curtas. 5 curtas que também estão fazendo suas carreiras solos. E eu volto a dizer, ontem nós estávamos lá no Rio Paraguai, a Fábio, eu e o Ricardo estávamos lá, em Corumbá. E aí eu já faço aqui um pedido, já que a nossa montadora aqui do programa
trabalha na Cinemateca Paulo Amorim, a nossa cinemateca tão vital, tão importante para o cinema gaúcho, histórica. Eu vou fazer um pedido aqui, Zeca. Nós vamos ter um debate presencial desse filme em 2022 para exibir o Fronteiriços na Cinemateca Paulo Amorim com todas as realizadoras, equipes, realizadores lá presentes. Vai ser tão importante para nós e para Porto Alegre também conhecer esse filme, porque tem muita gente já vendo de forma online, mas para conhecer, para a gente poder fazer um debate muito profundo, eu acho que a Cinemateca Paulo Amorim é um lugar ideal para receber esse filme e acolher esse filme, Zeca. Muito obrigado, Cassol. Isso vai estar combinado já está marcado. A gente só vai acertar a data e é 2022. A gente está chegando no do nosso programa. Eu vou fazer a última pergunta para a Fábio, que fecha o filme também com o filme dela e que nasceu, está lá com a sua subjetividade completamente influenciada pelo ambiente de fronteira, aí em Santana do Livramento, com o pé em Rivera, que é uma cidade que é tão interessante como ela se funde com a outra e a gente não sabe aonde uma termina e a outra começa. E eu vou terminar com essa pergunta. Explica para a gente, a fronteira existe, Fábio? A fronteira é um elemento... Lá no filme da Adriana, o Edu Macedo diz, a fronteira não existe. Ele não acredita em fronteira. Você acredita em fronteira, Fábio? Então... Nós tanto faz. O que é a fronteira? Explica para a gente. Para mim, a palavra fronteira não é como a gente costuma usar ela como uma divisória, né? Para mim, ela representa uma irmandade, assim, sabe? Tipo, e essa coisa misturada, né? Como vocês estavam falando do Tito de Mello, né? Eu acho que é isso. É um local onde diferentes culturas, diferentes modos de vida se encontram, né? E tentam, de certa forma, conviver, né? Nessa coisa múltipla, nessa coisa misturada. Eu acho que a fronteira, assim como a gente pensa, como divisória, que é como todo mundo diz. Por exemplo, aqui a gente tem os marcos, né? Mas os marcos, eles não fazem sentido mais, sabe? Eles são um enfeite que está ali, sabe? Porque a fronteira ela é burocrática. Como diz a música que está no Peregrinos, que também é do Tito, que o Andrés canta, que é o personagem, né? A burocracia, né? É isso que faz com que tenha as fronteiras, né? Tipo, da forma como a maioria entende, né? Mas para mim não, tipo, para mim a palavra fronteira vai muito além de um limite, sabe? Eu acho que às vezes as fronteiras, quem coloca essas fronteiras divisórias é a nossa mente mesmo. E assim a gente termina mais um programa Observatório IECine, que foi exibido aqui na TVE e na plataforma Cultura em Casa. Programa esse que teve a produção da querida Alanis Caetano e a edição de Marisele Garcia, uma realização do Núcleo Audiovisual do IECine, órgão público da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos.